Fala galera, como é que vocês estão? Chegou aquela época do ano em que todo fotógrafo tenta faturar um pouquinho a mais, ainda mais se não foi um ano muito bom, né? Galera, chegou a época de Natal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a montagem desse cenário, contar um pouquinho como é que foi, o custo mais ou menos desse cenário aqui, como que eu pretendo faturar, algumas dicas bem especiais aí, então assiste esse vídeo até o final e se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí. Galera, primeiramente, no ano passado eu gravei um vídeo que se você voltar lá para assistir, você vai ver que existe uma diferença muito grande do cenário do ano passado para esse ano. Primeiramente, vamos contar um pouquinho da história do cenário do ano passado para eu poder vir para esse daqui, tá? No ano passado eu ainda não tinha o estúdio que a gente está aqui agora, quando eu pretendia montar o nosso especial de Natal. Com isso, tudo que eu estava arquitetando montar para cenário, eu estava arquitetando e montar ainda na minha casa, porque eu tinha um home studio na minha casa e eu pretendia usar a garagem até então para montar esse cenário no ano passado. Porém, acontece que eu comecei a pensar demais nos fatores climáticos, por exemplo, a minha garagem tinha um lado aberto, que era justamente o lado que entravam os carros, e eu pensei que isso poderia prejudicar em tempos de chuva, em relação à montagem, desmontagem do cenário, limpeza, já que ia ter que ser sempre uma limpeza mais pesada, porque eu ia ter que guardar o carro nesse cenário toda noite. Então, com isso, eu acabei optando por já adiantar e alugar o meu espaço. Já que eu já estava pensando, né, em faturar um pouquinho a mais no Natal, então com isso a gente se adiantou, procurou uma sala, só que foi bem difícil, eu passei meses buscando, até que eu finalmente encontrei essa daqui, onde é o estúdio hoje, e com isso eu tive que montar o cenário meio que às pressas. Dessa forma, o estúdio acabou sendo um espaço muito grande para um cenário que não foi tão grande assim. Eu montei um cenário nessa parte de trás, que foi o meu cenário principal para adultos, né? Onde tinha 2 árvores de Natal, uma cadeira como objeto principal, e também desse lado de cá, mais ou menos, eu montei um trenzinho, onde eu construí do zero, e com isso foi a minha atração para as crianças, né? O meu maior gasto no ano passado foi, de fato, nesse trenzinho, onde eu tive que comprar madeira, tinta, parafuso, para poder construir ele. Foi uma peça bem grande, eu quis montar um trenzinho onde as crianças, de fato, poderiam entrar neles, e com um vagão ali onde os pais poderiam ter um conforto de sentar e que não tivesse o risco de ser frágil, né? Então, por isso, eu montei com uma madeira mais grossa, então acabei gastando um pouquinho mais. Esse ano eu já quis buscar preencher todo o espaço que eu tinha, como no ano passado eu senti que faltou, né? Esse ano eu já quis buscar. Então aqui já vai uma primeira dica para você. Se é a primeira vez que você está pretendendo montar o seu cenário de Natal, por experiência própria, às vezes você até se frustra de pensar que você vai montar um cenário pequeno, com poucos detalhes, mas eu particularmente montei um cenário pequeno e eu não me arrependo. Apesar de que no estúdio ficou bem estranho visualmente, você vê um estúdio grande com um espaço pequeno, acabou que para mim foi importante porque eu não tive a resposta de Natal que eu esperava que eu fosse ter. Eu não vendi tão bem quanto eu esperava, até porque eu não era reconhecido ainda no mercado da minha cidade para esse nicho, e dessa forma eu tive que captar os clientes do zero, então eu não tive aquela lista de espera já desde cedo. Com isso, eu consegui faturar, consegui pagar toda a construção do cenário, mas eu não consegui obter um grande lucro com isso. Esse ano eu já vim um pouco mais atacado. Por quê? Nesse ano eu já vim captando clientes ao longo do ano inteiro. Então a primeira dica que eu falei para vocês em questão a não se preocupar em montar um cenário pequeno serve justamente para isso. Se você está iniciando, não se preocupe em montar um cenário pequeno, porque a sua ideia inicial é começar a captar os seus primeiros clientes e ter um bom faturamento, tá? Não pense no lado do seu desejo, deixa isso para os próximos anos, tá? E com isso, nesse ano, como eu já virei o ano falando que eu queria um cenário onde eu preenchesse todo o espaço aqui dentro, eu já comecei a atacar desde janeiro. Então todos os clientes que eu atendi nesse ano, todos mesmo, eu mencionava que nesse ano ia ter um especial de Natal diferente, onde eu ia preencher toda a minha sala. E com isso, os clientes ficavam fantasiando como que seria esse cenário, já ficavam imaginando, me perguntavam algumas coisas, e com isso, já desde janeiro, eu já fui plantando essa sementinha aí na cabeça deles, dessa curiosidade. E com isso, galera, ao longo do ano, dica número 2 aqui para vocês, ó, eu já fui adquirindo alguns produtos que estão aqui nesse cenário. Por quê?
Pessoal, comprar itens de Natal na época de Natal é um dos maiores erros que a gente faz, né? Porque é muito caro, é tudo muito caro. Então, que você já conseguir aproveitando ao longo do ano, você está fazendo um movimento inteligente. Não quer dizer que vai sair muito mais barato, nem tudo vai sair muito mais barato, mas você já consegue estar comprando, adquirindo alguns produtos. Principalmente, pessoal, se você ainda não tem o seu cenário em mente, se você não sabe como que ele vai ser, você já pode adquirir algumas coisas de cara. Por exemplo, uma árvore de Natal, um jogo de pisca-pisca, um jogo de bola de Natal. Com isso, você não sabe como vai ser o seu cenário, mas você pode ir adquirindo ali produtos chaves que você sabe que vai ter no seu cenário, independente de você saber o tema ou não. E aí, chegado o mês de agosto, setembro, eu já comecei a visualizar a montagem desse cenário e já comecei a adquirir os primeiros produtos, né? Como eu falei, ao longo do ano eu já fui adquirindo uns, mas no final, como eu já tinha um cenário em mente, já concluído, batido o martelo, eu já comecei a produzir os itens que seriam necessários para a construção desse cenário. Um exemplo é essas madeiras aqui, ó, que são utilizadas como a parede da minha cabana de Natal, porque essas madeiras são madeiras de verdade, são madeiras do tipo pinos, tá? Eu comprei elas, eu comprei tábuas no tamanho 3 metros por 20 centímetros de largura. Com isso, eu pedi na própria madeireira mesmo para eles irem cortando na altura de 1,5 metro. Então, assim, uma tábua que vem 3 metros, por exemplo, eu pedia 2 de 1,5 metro. E em algumas quantidades eu pedi 3 de 1 metro. Então eu fui intercalando, onde aqui tem uma chapa aqui de 1,5 metro e em cima dela vai uma chapa de 1 metro, porque eu precisava de 2,5 metros para quase atingir o meu teto, né? E com isso eu fui intercalando e montando as tábuas. E também já fui adquirindo a tábua de MDF na madeireira que eu precisava para fazer a minha chaminé e também a minha janela, tá? Então elas têm milimetragens diferentes. Por exemplo, na minha chaminé eu utilizo um MDF de 9 milímetros, tá? E aqui na minha janela eu utilizo o mesmo 9 milímetros aqui na coluna para dar uma sustentação e na parte das janelas eu utilizei uma chapa de 3 milímetros. Se você já quiser comprar madeira e ir fazendo os cruzamentos, né, para fazer a janela também dá certo, mas assim saiu mais barato. Agora falando um pouco sobre essa questão do cenário, tudo que compõe aqui dentro, tudo que está aqui dentro, tá, pessoal? Olha só, eu já mostrei para vocês a questão da madeira aqui que cruza toda a parede aqui da minha cabana de Natal, já estava bem discriminado como eu queria, tá? Eu utilizei aqui, pessoal, muita gente pode se questionar se eu utilizei um verniz para chegar nesse tom aqui. Eu não utilizei verniz porque o verniz marítimo ele reflete a iluminação. Então, com isso, não ia ficar uma coisa legal. Então, prestem atenção nesse sentido. Eu utilizei aqui o Está Incrustante, tá? Vou colocar um nome aí na tela para vocês, caso vocês queiram pesquisar. Se eu não estiver enganado, eu utilizei em torno de 1,5 lata, sendo que eu comprei a lata de 900 ml, tá? A lata é uma média de R$80 aí, tá bom? E aí muitas coisas aqui do cenário eu aproveitei que eu já tinha no estúdio de outras sessões. Então, por exemplo, esse pendente de lâmpadas eu utilizei ele no especial de namorados. Então eu não tive custo aqui no Natal para montar ele porque eu já tinha, tá? Então alguns produtos são utilizados e alguns produtos são utilizados do Natal do ano passado. Então, um outro exemplo é a cortina que vai ali na lateral da cama, que é uma cortina que já era lá de casa, que eu trouxe para o estúdio, já utilizei em diversas sessões. Então, essa cortina, ela já tem alguns anos de uso, então ela já se pagou há muito tempo. A própria cama que eu utilizo aqui é uma cama que fica no quarto de visitas da minha casa, o box, o colchão. Então, eu já utilizo os travesseiros também. A passadeira que eu utilizei foi uma passadeira que eu já utilizei no Natal do ano passado para forrar, porque na verdade é uma manta, né? Eu utilizei como passadeira aqui na cama. Esse jogo de cama eu comprei de fato, então tanto lençol, coxa, fronha foram comprados do zero, então são produtos novos aqui para o Natal. Esse jogo de piscas que tá na cortina e o que vai em cima da guirlanda ali já sobraram do Natal do ano passado, tá? Então também não teve custo. Então, se vocês repararem, e por fim a guirlanda também não teve custo, porque foi utilizado ano passado, a única coisa que eu adquiri foi a decoração que foi na guirlanda, né? Os passarinhos ali, a bola vermelha e a flor. Nesse caso, pessoal, se vocês repararem, essa parte ali da cama em si, eu só gastei com a decoração da guirlanda e com o jogo de cama.
nada ali saiu do meu bolso para construir no cenário esse ano, fora esses daí, né? O tapete também que vai embaixo da cama ali, também é um tapete que eu já tinha aqui no estúdio, que eu já utilizei em diversas outras sessões, se eu não estiver enganado, inclusive no Natal do ano passado também, tá? Falando um pouquinho sobre o nosso principal aqui, que é a árvore de Natal, né? É uma árvore de Natal de 2,10 metros, e basicamente tudo que foi nela, com exceção do pisca-pisca e das bolas ali marrom douradas, são do ano passado. Agora as bolas vermelhas, todos os ursinhos ali, Papai Noel, ursinho de neve, a rena, as flores, os laços, o pisca em formato de bolinha, tá? Também foi comprado esse ano, junto com a árvore também. Eu não tinha essa árvore, não tinha esses acessórios. A estrela eu já tinha, que também foi utilizado no ano passado. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre valores. Os presentes que vão embaixo da árvore são presentes que são construídos com caixas de papelão. Então eu peguei uma caixa de papelão, várias caixas na verdade, né, de tamanhos diferentes. Peguei sacolas também que eu utilizo para fazer as entregas aqui do estúdio. Comprei o laço e o papel que foi usado para enrolar, que é o papel craft, eu já tinha um rolo aqui no estúdio, que é o que eu utilizo para fazer as entregas dos meus clientes. Então, porta-retratos, fotos, tudo eu uso para entregar nesse papel craft. Então eu utilizei ele também aqui para fazer os presentes. E esse Papai Noel, eu já tinha ele também do ano passado, então também não foi um custo gerado para esse ano. Vindo aqui para o lado da chaminé, a gente tem um ponto principal aqui, que é o seguinte: não chegou toda a decoração que ia ser utilizada aqui para essa chaminé. Então eu comprei meias específicas, vermelhinhas, sem detalhes, só que elas não chegaram a tempo de fazer o ensaio teste. Com isso eu tive que adquirir essas duas aqui na cidade, para pelo menos não deixar vazio, né, vamos falar assim, mas assim que elas chegarem, eu vou ver como que ela vai funcionar aqui para preencher aqui na chaminé. E em cima eu tentei preencher com algumas coisas, igual o candelabro, é um acessório que foi emprestado. Os vidros eu já tinha utilizado eles na sessão de Dia das Mães, só esse arranjo vermelho mesmo, essa florzinha vermelha que eu comprei esse ano, mas o vidro que está ali com flor e bola também, eu já tinha aqui no estúdio, a câmerazinha, e eu pretendo ver se eu coloco mais alguma coisa até o lançamento oficial, tá? As pinhas que vão embaixo aqui da lareira, eu até ia comprar as toras de madeira em uma madeireira para colocar, mas no final eu coloquei essas pinhas porque não deu tempo, fiz os primeiros ensaios de teste e achei que não ficou ruim, tá? Então por isso eu acabei deixando e provavelmente elas vão ficar. Agora em relação ao fundo aqui da lareira, eu pensei em várias coisas, eu ainda tinha um papel de parede aqui no estúdio de tijolinho que eu poderia utilizar para forrar aqui no fundo, mas não ficou legal, não ficou meio estranho assim o aspecto que ele ficou. Depois eu pensei em forrar com essa mesma pedra aqui no fundo, mas também não ficou legal. Então, por fim, eu deixei assim, mas eu pretendo fazer mais alguns testes até o lançamento oficial também, como mencionado. E uma curiosidade, para quem quer saber como que são essas pedras aqui que eu coloquei, isso daqui chama casca de pinos. Algumas pessoas já devem conhecer, outras não. Você encontra geralmente em lojas de flores, né? Floricultura, lojas de paisagismo, porque isso daqui é utilizado para forrar vasos ou então calçadas, né? Eu não sei muito bem, mas aqui a gente colocou um cola quente, ficou com esse aspecto de uma chaminé de pedra que ficou muito bonito e todo mundo que passou aqui até hoje elogiou, falou que achava que era pedra, então ficou bem bonito dessa forma. E eu indico para vocês fazerem também, que vocês queiram fazer uma chaminé diferente. O festão em si, tem festão aqui atrás, eu comprei também aqui na cidade, comprei quase no dia da sessão de teste, só mais para dar um volume também, o festão que vai lá em cima no pendente é a mesma coisa. Essa mesa de centro aqui é muito interessante, tá? Porque isso daqui, na verdade, é uma caixa de construção que eles entregam nas obras, geralmente produtos que vão para as obras, né? E como a Vanessa, ela trabalha na construção civil, ela é engenheira, e ela conseguiu pegar essa caixa na obra que ela estava trabalhando e eu apenas reformei ela, coloquei as rodinhas, usei o mesmo tipo de Einstein que eu utilizei aqui na madeira, como eu disse, eu usei uma lata e meia, então sobrou, utilizei aqui, não gastou muito aqui, e uma lateral aqui, ó, essas laterais, essa parte da frente, a de cá, onde tinha uns escritos, eu plotei elas com um papel adesivo que eu já tinha lá em casa também, então também não teve custo, tá? A máquina de escrever, ela era do meu pai.
O telefone, galera, isso é muito curioso e vale para vocês também, tá? O telefone, ele foi adquirido em uma loja de usados aqui da minha cidade. Aqui perto do estúdio tem aqueles usadão, só que é um usadão diferente, é aqueles usadão que tem muita coisa antiga, bem quase um antiquário mesmo. E aí lá tem diversas coisas assim, vende de tudo lá, gente, desde material de construção até fita cassete, purificador de água. Então, assim, é bem maluca a loja lá e a gente achou esse telefone. E o engraçado é que a gente tinha achado um rádio tipo Vitrola lá, daqueles bem antigo, que eu tava imaginando ele aqui em cima também, mas o vendedor da loja não quis me vender ele. Segundo ele falou que estava consertando, mas eu achei bem estranho, ele simplesmente não quis me vender, deve que foi um apego emocional. E com isso eu adquiri só o telefone aqui. O vasinho, ele já era também, que eu utilizei especial Dia das Mães. A velinha eu comprei, esse cesto eu comprei, as bolas ali douradas e bege ali, marrom, eu já tinha. Essa casinha eu comprei aqui embaixo do meu estúdio tem uma loja de artesanato. Esse álbum é um álbum do ano passado, onde tem fotos minhas e da Vanessa aqui que eu deixei no estúdio, então foi o álbum de Natal do ano passado, então eu deixei aqui para decorar também. O trenzinho de madeira eu já tinha do ano passado, que eu utilizei na decoração, e esse ursinho eu comprei para compor aí também, tá? Já vindo um pouquinho para cá, o tapete que tá aqui no piso foi comprado também, eu pensei em comprar um tapete maior para preencher. O urso foi comprado também, um urso de 1,10 m, comprei ele na Shopee. O sofá já tinha aqui no estúdio, as almofadas eu comprei, as capas e o enchimento, junto com essa manta também vermelha, tá? Então eu comprei a manta, os travesseiros, o enchimento também. Aqui atrás, esse vaso foi utilizado na época da sessão dos namorados, eu já tinha ele aqui no estúdio. Os quadros eu já tinha, que eram quadros de entrega para clientes, acabei utilizando, apenas imprimi fotos e coloquei neles ali. Já aqui atrás, essa cortina eu comprei. A parte da janela, como eu falei para vocês, eu construí de MDF, né? O festão aqui foi comprado. E lá atrás, pessoal, tem duas árvores de Natal que foram as árvores do ano passado. O ano passado eu pintei as árvores de branco, joguei floco de neve para parecer aquelas árvores nevadas. Com isso eu aproveitei esse ano fazendo como se fosse um jardim externo ali. E aí coloquei um pisca que eu também já tinha do ano passado. Já tem uma lanterna lá no fundo que eu utilizei um tripé de iluminação, apoiei uma madeira ali que sobrou ali das construções e coloquei a lanterna que também foi do ano passado. Então ficou bem legal, ficou parecendo um poste de iluminação. Todo mundo que olha pirou. E aí ali no fundo eu fechei com tecido branco. Então botei tecido branco todos os lados para realmente simular como se fosse uma neve. E aí com isso eu pensei primeiramente em iluminar lá, mas depois eu gostei dele mais escurinho, até por conta dos piscas. Então fica com um aspecto noturno ali quando a pessoa vê pela janela. Até por isso que o meu cenário é um pouco mais escuro. Ele dá esse aspecto de um cenário mais noturno. Pessoal, esse vídeo tá ficando bem grande, mas eu quero que ele seja bem completo para principalmente ajudar quem for querer montar um cenário de Natal. Você pode estar se espelhando não só nas questões da cabana, mas em acessórios que eu estou utilizando aqui. Talvez você não precise montar um cenário parecido com o meu, mas você já pode vislumbrar algumas coisas aqui e aproveitar para o seu próprio cenário, tá? E aí, pessoal, como que eu fiz aqui primeiro a questão da janela, né? Como eu falei para vocês, eu utilizei MDF ali, então utilizei 2 tamanhos para prender. Eu construí 3 jogos de janela. Botei um suporte para parar eles em pé atrás, eu vou tentar mostrar aí para vocês como que é ali dentro ali do jardim, como é tudo branco ali, as árvores, a questão da lanterna. E aí eu utilizei um tripé de estúdio para ajudar a apoiar ali em cima as cortinas. Mas se você não tiver esse tripé, você pode utilizar a própria madeira, vamos supor. Se você construir, você pode prender as cortinas ali em cima também, tá? Até porque eu utilizei um tecido preto aqui para aumentar um pouquinho mais a parede ali do lado da janela. E aí vocês veem esse tecido meio laranjado, meio terracota, marrom, sei lá, utilizando para tampar ali. Por que que eu utilizei ele ali? Por 2 motivos, então aqui vai mais uma dica, tá? É um lugar que eu não queria que as crianças acessarem, porque a árvore ali, ela tá bem exposta, bem sensível, e ela ainda tá soltando os flocos de isopor que eu colei no ano passado, então acaba que faz um pouquinho de bagunça ali dentro. Então eu não queria que as crianças acessarem, então é o primeiro ponto pelo qual eu botei esse tecido ali para tampar, né? E o segundo ponto é a questão de que eu não queria que a iluminação que eu uso aqui
para os meus clientes, para iluminar meus clientes, não iluminasse lá. Então acabou que serviu como uma tapadeira também. E um último acessório que eu utilizei aqui para compor o cenário é o cavalinho, que eu já tinha também no ano passado. Eu ia pintar ele de outra cor esse ano, porque ele está na mesma cor do ano passado, mas eu acabei preferindo só colocar um cachecol e um chapéuzinho, dar um charme a mais para ele aí. Mas, galera, é uma peça-chave, toda criança gosta. Quase sempre elas já entram subindo nele, nem olhando o resto do cenário, já sobe no cavalinho, já começa a brincar. Pelo menos 2 famílias que eu já trouxe com crianças pequenas já fizeram isso, as crianças foram direto no cavalinho. Então é um acessório-chave muito bom para você distrair e fazer ótimas fotos também, tá? Então fica a dica aí. Agora, pessoal, em relação a tudo que tem aqui no cenário, vamos falar assim, objetos pequenos, então a casinha, o trenzinho, as bolas no cesto. Pessoal, como eu vou fotografar crianças e famílias aqui, eu tenho que saber que esses tipos de acessórios, eles vão ser utilizados e às vezes a criança vai pegar. Então tudo que você não queira que esteja na mão de crianças, você tem que colocar em uma altura diferente, ou não expor tanto assim. Então, por exemplo, eu coloquei uma câmera aqui no meu cenário e eu deixei ela aqui em cima ao invés de em cima da mesa, porque eu não queria que as crianças brincassem com ela. Mas o cesto de bolinhas não tem problema. Inclusive teve uma criança que brincou aqui de jogar uma bolinha assim para o alto, para frente, e tudo bem, você pode imaginar que é uma bagunça, mas deu ótimas fotos isso. Então, quando a gente trabalha com crianças, a gente tem que saber disso, saber distrair a criança, saber divertir ela. Então não tem problema ela pegar o trenzinho para brincar, a casinha, o telefone se tornou um charme para as crianças. Então, algumas crianças que não reconhecem, por ser já um acessório antigo, elas tentam entender, os pais vão explicando ali, acaba sendo uma dinâmica legal. A mesma coisa com a máquina de escrever. Então, tudo isso aqui foi pensado para distrair as crianças e eu tentar pegar fotos mais espontâneas. Então, tente planejar isso na hora que você for montar o seu cenário. O que você vai ter no seu cenário para poder distrair as crianças. Então, tem o ursão, tem o Papai Noel, tem os presentes, tudo isso a criança já chega pegando, abraçando, e tudo bem, às vezes a gente pode ficar com um pouco de receio, nossa, ela já vai pegar, vai estragar, não. A gente pode usar esse momento para aproveitar e fazer cliques que os pais vão ficar malucos depois, na hora que vê pronto, tá? A mesma coisa da cama. O acessório da cama é legal porque as crianças, aqui nesse caso, se for crianças pequenas, né, elas podem pular, pode rolar, pode abraçar o urso lá, tudo isso vai gerando clique para mim, então fica mais essa dica aí para você. Agora, em relação à iluminação, como que eu vou iluminar as pessoas que estão nesse cenário aqui, sendo que eu tenho muitas luzes, né? Então eu tenho muitos piscas, lâmpadas, para tentar não matar esses piscas, porque você que já fotografou com piscas sabe que é um pouco complicado a gente fotografar as pessoas com flash, por exemplo, eu fotografo com flash, e aí com isso, como o flash é mais forte do que os piscas, naturalmente os piscas saem bem clarinho ou quase nem ligam, tá? Por conta da diferença de potência entre um e outro. Então para você que quer trabalhar assim com muitos piscas, você tem a alternativa de utilizar LED, por exemplo, eu estou utilizando um LED agora para filmar, mas eu gosto de flash, então no dia das sessões que eu já fiz, eu utilizei flash, tá? Mas uma solução é utilizar o LED, porque ele vai ficar com uma carga próxima à das lâmpadas que você vai estar utilizando, mas com isso você tem um fator de que você vai ter que subir o ISO da sua câmera, às vezes abrir um pouco mais o diafragma, e aí isso pode te afetar caso você fotografe grupos grandes de pessoas, né? Então essa é uma solução, o LED. E uma outra solução é que quando você for utilizar o flash, você saber posicionar ele. Então existem algumas regras que você pode fazer para deixar o seu cenário mais iluminado com os piscas quando você utiliza flash. Um exemplo é você utilizar a sua iluminação de flash o mais distante dessas luzes que você conseguir, com isso não vai ter tanta incidência, né? A potência vai caindo até chegar no seu cliente. Um outro é utilizar a grid, então sempre que você utiliza um modificador de luz com grid, você pode focar essa luz só na pessoa e não espalhar para o resto do cenário, por exemplo. Ou então fazer uma movimentação, um jogo ali, se eu não estiver enganado, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino, se eu achar eu coloco aqui no card, que eu mostro justamente aí para você não iluminar o fundo do seu cenário, né? O último vídeo eu falei sobre isso também, que você pode fazer um jogo ali com o seu modificador de luz para não iluminar o fundo do seu cenário. Mas aqui como meu cenário é um U, né? Então vem desde a parede de lá até a parede de cá, todos os lados têm iluminação. Então para isso, a solução que eu busquei foram testes com 3 tipos de iluminação. Então a primeira delas é um balão chinês,
uma lanterna chinesa, né, que eu vou gravar um vídeo, ele é um acessório que eu comprei recentemente, ainda estou testando ele e vou trazer vídeo futuramente aqui para o canal, então se você estiver interessado em saber um pouquinho mais sobre ele, já se inscreve, porque futuramente vai ter vídeo. Já testei também com o Octabox de 95 centímetros, tá? Esse Octabox, ele é refletor, então ele é grandão, cabe ali, dá para você fazer uma luz mais contrastada e deixar o fundo mais escurinho para pegar bastante as luzes. E a sombrinha refletora de 150 centímetros. Essa eu também já utilizei, dá muito certo, mas eu realmente perco um pouquinho da iluminação natural do meu cenário, da iluminação dos piscas, tá? Então, no meu caso, eu utilizei esses 3 para fazer testes. Teve cenários que eu preferi um ou outro, então eu ainda não bati o martelo qual que vai ser o que eu vou utilizar. Então, por exemplo, a sombrinha refletora foi um modificador que quando eu posicionei, eu não precisei mexer nele, então foi aquele posicionador que ficou o ensaio inteiro em uma posição. Já o balão chinês e o Octa eu tive que dar umas movimentadas e com isso acaba que a gente não tem tanta liberdade durante a sessão, você vai ter que ficar preocupado com a luz. E coisa assim, que eu não gosto muito quando eu estou fotografando crianças é ter que me preocupar com a luz, porque muitas vezes a gente pega movimentos dinâmicos. Às vezes a criança está ali na cama pulando, ela já vem correndo para o sofá, já pega uma almofada, e se eu ter que ficar pensando em mexer a minha luz, isso pode me atrapalhar, tá? Então muito provavelmente eu vou optar por uma luz fixa, eu ainda estou decidindo. Agora passando um pouco para a reta final já do vídeo, já que o vídeo se estendeu muito, falando sobre a questão dos preços, tá? Eu não cheguei a fazer um balanço total de quanto que eu gastei ainda, mas eu posso falar para vocês em média aqui os preços isolados, se vocês quiserem usar uma calculadora já para somar aí. Então vamos lá, como eu falei para vocês, na parte ali do cenário da cama, eu só gastei ali com a decoração que foi na guirlanda, que eu devo ter gastado em torno de R$20 ali, com os passarinhos, a flor e a bola ali. Já o jogo de cama ali não saiu R$100, tá, pessoal? Eu devo ter comprado a coxa com as fronhas ali por uns R$50 e o lençol e as outras duas fronhas por uns 30, tá? Mais ou menos. Aqui na árvore eu gastei em praticamente tudo, então aqui tem os piscas que foi em torno de R$50, essas bolinhas. E galera, essas bolinhas são muito interessantes, elas não têm tanta potência igual o pisca em si, mas ela dá um desfoque muito maior. Então pensando no lado do desfoque, ela é muito boa pra gente que trabalha com fotografia, tá? O pisca de bolinha foi em torno de R$50, o outro eu já tinha, né? Os laços, pessoal, eu utilizei laço nos presentes, utilizei laço para fazer ali, utilizei laço aqui na cortina. Todos os laços eu comprei acho que 3 fitas, cada fita foi uma média de R$25. Foram 9 metros cada rolo de fita. E aí varia a questão da largura, teve um que foi mais fino, outro que foi mais largo para fazer os laços aí, né? Então, em torno de R$25 cada uma. As flores, eu peguei aqueles arranjos de flor de plástico, onde vem praticamente um buquê e sai cortando elas isoladamente. Então eu comprei 3 buquês, cada um veio com em torno de 7 flores, e eu devo ter gastado em torno de R$15 por buquê, tá? Essa decoraçãozinha de bonequinho, de espuma aí, que foi pra árvore, as renas, o Papai Noel, eu gastei em torno de R$3 cada, mas eu comprei da China, no AliExpress, já no mês de junho. Então, como eu falei para vocês, eu já fui comprando há muito tempo para pagar mais barato. Aqui na cidade eu já vi esses ursinhos sendo vendidos a R$15 cada um, e eu paguei 3, pessoal. Olha essa diferença. Já as bolas vermelhas ali, eu comprei acho que em torno de 40 bolas, não sei se foi 30 ou 40 bolas, sendo que eu tive que comprar um joguinho a cada 3 bolas. Eles vieram no saquinho 3 bolas, e aí eu comprei vários pacotinhos ali. Comprei da Shopee, e se eu não estiver enganado, eu paguei alguma coisa em torno de R$4 nessas 3 bolas, tá? São bolinhas de 6 centímetros, se você tiver essa curiosidade. Já que nessa parte da lareira, eu utilizei um pacote, é um pacote de acho que 3 quilos de casca de pinos, eu paguei R$25 na floricultura em que eu comprei, é de um tamanho grande, tá? Então R$25 o pacotão. Os festão foi R$5 cada, aqui na lareira tem 2, aqui na janela tem mais 2, tá? Esse arranjinho eu devo ter pagado uns R$10 nele, o resto ali tudo eu já tinha, né, ou foi emprestado. Eu esqueci de falar essas pinhas aqui, ó, pessoal, pelo amor de Deus, não comprem isso, vai em algum parque da sua cidade. Aqui tem um parque na cidade que é cheio disso aqui já era do ano passado, nem precisei coletar esse ano, então eu guardei, nem precisei gastar com eles, tá? A madeira que foi aqui no fundo, as madeiras, todas as tábuas eu gastei em torno de R$600.
O Stein eu gastei em torno de 80 a lata, então eu comprei 2 latas, não utilizei as duas, mas tive que comprar 2, né? Os quadrinhos já tinha para minhas entregas, mas eu devo ter pago uns 10 reais em cada quadro, é tamanho 20 por 30, tá? O tapete foi 250 reais, é um tapete de 3 metros por 2,5, acho que é 3 por 2, então foi em torno de 250 reais. O ursão, ele foi 90 reais, eu comprei ele já tem alguns meses, então ele ficou guardado lá em casa. As capas foi em torno de 30 reais, 4 capas, e os enchimentos acho que foi por aí também. A manta, 40 reais, é uma manta acho que 2,5 por 1,5, não lembro direito, então é mais ou menos isso aí. A cortina utilizada ali atrás é uma cortina de voal, então é uma cortina com um tecido muito fininho. Para você utilizar em casa é uma cortina fraca, vamos dizer assim, mas ela foi barata e ela serviu muito bem aqui. Então essa cortina foi acho que 40, 50 reais. Ela tem 3 metros, contando as duas, por 2 metros de altura. A janela, pessoal, o MDF que eu utilizei na janela e para fazer a lareira foi em torno de 260 reais. Eu comprei uma chapa de 9 milímetros e uma chapa de 3 milímetros. Fiz os cortes na própria madeireira, por isso que elevou um pouquinho mais o preço. E aí eu só realmente colei elas, tá? Esses cortes da janelinha fui eu que fiz, então eles ficaram bem mal acabados, porque eu tive que fazer na mão mesmo. E sobrou muita peça dessa madeira, tá? Eu só consegui comprar as 2 chapas, então saiu esse valor aí. As árvores lá no fundo foram utilizadas, os piscas também, a lanterna também. E eu comprei um tecido de elanca branco para conseguir forrar lá no fundo. Eu paguei 30 reais em 3 metros. E ele tem 1,80 m de largura. O cavalinho eu já tinha e os acessórios cachecol e o chapeuzinho eu também já tinha. Então foi mais ou menos isso daí que eu gastei no cenário, tá? Se você fez as contas aí, quiser deixar nos comentários aí mais ou menos quanto que eu gastei. E aí pensando assim, Jean, você não sabe nem quanto que você gastou para montar esse cenário, por que você gastou esse tanto de dinheiro? Você já sabia quanto que você ia faturar, enfim. Então, pessoal, existem algumas estratégias que você pode utilizar também na montagem do seu cenário. Você vai reparar que alguns fotógrafos fazem isso depois que você saber dela. Ou então você já vai reconhecer de cara o que eu estou falando. Alguns fotógrafos, no período ali de agosto a setembro, já abrem uma pré-venda para o especial de Natal. E com isso, com uma certa quantidade de clientes que você já consegue captar nessa época, principalmente se forem clientes que já são recorrentes do seu estúdio, você já consegue ter uma noção de quanto que você pode gastar. Então tem muita gente que espera receber esse valor ali que o pessoal cobra ali para fazer a reserva, vamos falar, para já construir o cenário. Agora, uma outra estratégia que você pode estar utilizando, que foi a que eu usei, mas eu não indico ela para quem estiver fazendo o Natal pela primeira vez, é a seguinte: já calcular a quantidade de faturamento que você espera para esse ano e com isso você já consegue ter uma base de quanto que você vai gastar no seu cenário, tá? Eu indico vocês gastarem uma média de 10 a 15% do faturamento de Natal de vocês para montar o cenário, tá? Mas, galera, não é uma regra, tá? Eu não tô aqui querendo influenciar ninguém a gastar muito dinheiro. Então, eu, por exemplo, fiz um cálculo de quantos clientes que eu queria atender, as datas que eu teria disponíveis para atender esses clientes, o preço médio dos meus pacotes. O preço médio é aquele preço que eu acho que vai vender a maioria, né? Então, eu tenho 3 pacotes, onde é um preço mais barato, um preço médio e um preço mais caro. Então, eu calculo a média do preço que eu vou estar vendendo ali, e com isso eu estimo o faturamento total da minha sessão e calculo em base disso o quanto que eu posso gastar para construir o cenário. Então eu, por exemplo, estimulei que eu iria gastar um certo valor no meu cenário, até um certo valor, tá? E com isso eu fui comprando ali, tendo em base tudo que eu estava gastando. Então, as peças mais caras, vamos dizer assim, do meu cenário foram as madeiras, né? Tanto da parede como da chaminé e da janela, e a árvore de Natal em si. Com isso, já tive praticamente o total de todo o gasto aqui do meu cenário. Todo o resto foi supérfluo, ou coisas que eu às vezes nem precisaria para ter no meu cenário. E aí, com isso, eu já tinha uma certa certeza que eu iria faturar pelo menos o que eu iria gastar tranquilamente, tanto que foi real. No momento em que eu abri o carrinho para pré-venda, eu já preenchi pelo menos as vagas que eu já estava esperando preencher. Então, esse ano, eu estipulei que eu quero atender
pelo menos 40 famílias. Eu devo ter estrutura para atender até 60, mas eu estipulei que a minha meta vão ser 40 famílias. E aí no período de pré-venda que eu abri, eu já consegui vender de cara 11 pacotes. E aí eu esperava vender pelo menos 10. Com isso já são 25% da renda que eu pretendo faturar nesse especial, e nesses 25% eu já consegui pagar o cenário e tirar um pouco de lucro. Mas não é o meu ponto final, né? Essa pré-venda, geralmente eu ofereço ali com o cenário no escuro, então eu coloco as inspirações de cenário, inclusive eu vou colocar a inspiração aí na tela, a inspiração principal para a montagem desse cenário. Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês acham que ficou parecido ou não. E aí eu vendo conforme a inspiração para os meus clientes, e quem confia compra de mim, lógico, e aí depois que eu faço o lançamento do cenário oficial, aí sim começam as vendas. Nessa época eu tento fechar parcerias, eu posso vender um a um para quem eu já atendi ao longo do ano, aquele cliente que eu já fui esquentando ele ao longo do ano falando que como esse ano o especial ia ser diferente, eu com certeza vou conseguir captar ele. Então, se eu for no 1 a 1, oferecer para ele, mostrarem as melhores propostas, até inclusive talvez oferecer o preço que eu fiz de pré-venda, que é um preço promocional, tá, galera? Vendi um pouco mais barato na pré-venda de fato, por conta de não ter o cenário ainda exposto, né? E aí o preço sobe depois que eu mostro o cenário. E com isso, pessoal, eu consigo faturar o valor que eu desejo. Então, se eu, por exemplo, atingir 20 das 40 famílias, eu já vou obter um lucro muito bom, tá? Mas se eu atingir as 40 famílias que eu pretendo atender, com isso, o meu Natal eu sei que vai ser um sucesso, tá? Eu ainda tenho um longo período a correr aí, eu vou estar ofertando o meu especial de Natal, as vagas até o final de novembro, no início de dezembro ainda são algumas sessões, e com isso eu tenho muito tempo para poder captar esses clientes. Então, quando você for montar o seu especial de Natal, pense nisso. Não pense em começar a falar sobre ele só no final de novembro, no início de dezembro, onde você já vai estar fazendo as suas sessões, e aí com isso você vai estar obrigando as pessoas a te conhecer logo, correr com você para poder fechar. Já vai esquentando o seu público, o seu Instagram, para que você consiga vender com mais facilidade, tá? Essas foram algumas dicas aí que eu dei para vocês aqui. Espero que tenha valido a pena, espero que ajude vocês a captar o máximo de clientes. Como eu sempre falo, esse canal, o intuito é ajudar, por isso que eu não tive receio de falar valor para vocês, mostrar o cenário para vocês. E caso ficou alguma dúvida, pode utilizar o campo de comentário aqui que eu vou estar pronto para responder vocês, tá? Se esse vídeo foi útil, o que eu peço em troca? Deixa o like, compartilha com algum amigo de vocês para atingir cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, valeu, tchau, tchau!